Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de português, nós vamos estudar notações léxicas, tá? Então, abre o livro lá na página 157, que nós já vamos começar a nossa aula. Então, lá na página 157, ele tem essa imagem, essa tirinha, tá? Então, ela diz assim: não te disse para não jogar futebol perto do vaso da vovó e do vovô? A mãe está falando com o filho. E aí o filho responde: bem que eu avisei a ele, mas ele quis fazer gol de cabeça. Então ele está se referindo que quem jogou a bola foi o avô. Então lá embaixo diz assim: no primeiro quadro da cena, as palavras vovô e vovó se diferenciam apenas pelos sinais gráficos que a vogal carrega, representando pronúncias diferentes. Então, nós vamos falar sobre as notações léxicas. O que são elas? São sinais gráficos que usamos na escrita para modificar a pronúncia das palavras. Então, nós já estudamos as sílabas e sabemos que as palavras, as sílabas, elas podem ser tônicas ou átonas. As tônicas, elas recebem mais força e acento, tá? Então, nós vamos ver aqui, o acento agudo é esse aqui. O acento agudo, ele tem um som aberto, tá? A sílaba recebe um som aberto, que indica a sílaba tônica e o som aberto das vogais. Por exemplo, café, sofá, picolé, tá? Tem um som aberto. Aqui o acento circunflexo, que aqui nós sempre falamos que é o chapeuzinho, indica a sílaba tônica com o som fechado das vogais, tá? Por exemplo, vovô, ônibus, mês, lâmpada. Você percebe que o som lâmpada é como se ele estivesse bem fechado, puxando para baixo. Mês, ônibus, tá? Então ele tem o som fechado. O tio, ele é um sinal que indica que o som da vogal, né, no O ou A é nasal, ou seja, será emitido parte pelo nariz e parte pela boca. Por exemplo, coloca a mãozinha aqui no teu nariz e pronuncia a palavra mãe. Você vai perceber que o nosso nariz ele vai vibrar. Mãe. Porque o som, uma parte desse som, ele sai pelo nariz e pela boca. Então vamos dizer algumas palavras: mãe, pão, mamão, anão, acentuação, tá? Correção, separação. Então a gente percebe esse vibrado no nosso nariz, porque o som, uma parte sai pela boca e outra parte sai pelo nariz, tá? Então esse aqui é o acento tio. Nós temos o hífen também, tá? Que é esse sinalzinho aqui, é um tracinho. E esse tracinho, ele é usado para indicar, né? Para unir as palavras, formando uma só. Por exemplo, beija-flor, paraquedas, guarda-roupa, guarda-sol, tá? Ou também para separar as sílabas. Por exemplo, a palavra caneta, K, tracinho, né, tracinho, tá. Ou então, ligar um pronome oblíquo ao verbo. Por exemplo, apertei-os, tá? Ajudá-los, ok? Então, faz essa ligação, tá? Nós temos também o apóstrofo, ok? O apóstrofo indica que uma letra foi retirada, tá? Por exemplo, caixa d'água. No normal, a gente escreveria d'água, D-A-A-G-U-A, acento agudo no primeiro A, né? De água. Então, quando nós usamos o apóstrofo, ele vai ficar dessa forma. É como se fosse uma vírgula só em cima da letra. Água.
cedilha, ele é um sinal. Às vezes a gente chama de C cedilha, mas o C é uma consoante e o cedilha é um sinal. Então, o cedilha, ele está antes de A, O e U e ele tem o som de S. Por exemplo, nas palavras açúcar, aço, tá? Ele tem esse som. E uma dica, não existe nenhuma palavra na língua portuguesa que inicie com cedilha. Ele sempre vai estar no meio ou no final das palavras e nunca no início, tá? Não tem nenhuma palavra que se inicie com cedilha, ok? Então, meus amores, vocês vão fazer a atividade da página 159, desculpa, 160 e 161, tá? Observando as notações léxicas e respondendo as atividades, tá ok? Lá na primeira questão, vocês vão retirar do retângulo onde tem as palavrinhas praça, oração, festa, almoço, laço, onça, casa, limão, meia, mamão, pão, posição e doçura, tá? Então, essas palavrinhas vocês vão colocar somente e escrever somente aquelas que têm o cedilha e o tio, certo? As que não tem, você não escreve. Na segunda questão, você vai reescrever. O que é reescrever? Escrever novamente. Reescrever as frases, acentuando corretamente as palavras destacadas. Por exemplo, o herói. Lembra que quando eu dei aquela aula de tonicidade, né, as sílabas tônicas, eu disse que quando a gente não sabe qual a sílaba que é a mais forte e em qual delas deve ser colocado o acento, nós precisamos fazer aquele exercício de cantar a palavra. Quando a gente faz isso, a gente consegue entender onde é que está a sílaba mais forte e se ela tem um som aberto ou um som fechado. Por exemplo, a palavra herói. Herói. Então, eu sei que é no ró, é o som mais forte e ele é aberto. Se é mais forte, ele é sílaba tônica. E se tem o tom aberto, nós usamos o acento agudo, ok? Então, é só fazer esse exercício sempre que for escrever, se não tem certeza se é acento agudo ou circunflexo, e aí você faz, canta essa musiquinha, faz essa atividade, tá? Então, você vai escrever de novo as frases, acentuando corretamente as palavras destacadas, tá? Na terceira questão, leia as palavras abaixo e complete-as escrevendo uma das opções entre parênteses. Então, por exemplo, letra A, cabelo rima com camelo ou camelô? Argentina é o nome do meu país ou do meu país? Observa bem o acento, ele faz muita diferença, tá? Onde está o bebe ou o bebê? Amanhã andarei de metro ou metrô? Mamãe comprou uma saia ou saía? Então, você vai acrescentar a palavra certa, tá? Que está no parênteses. Na página 160, na quarta questão, você também vai escrever de novo as frases, reescreva. Só que você, em vez de onde tem o hashtag, você vai colocar o hífen, tá? Enviei-lhe, tira o hashtag e coloca o hífen. Qual é o hífen? Esse aqui. Lá na quinta questão, observe as frases abaixo. Eu vou ler as frases da forma que estão escritas, tá? Diz assim, esta página está rasgada. Nos estudamos espanhol e inglês. Você viu o bebê chorando? Então, tem algumas palavras que elas não foram acentuadas e a pronúncia vai ficar errada. Então, na letra A, do jeito que estão as palavras possuem sentido?
Sim ou não? E colocar o porquê. Reescreva as frases nos espaços abaixo, acentuando-as corretamente, tá? Então, esta página está rasgada? É página ou página? Tá? Na página 161, você vai escrever as palavras abaixo, que elas estão soltas, e juntar as sílabas, né, com o hífen, tá bom? Por exemplo, abaixo, assinado. Não esquece de colocar o hífen aqui, tá? Na 7ª questão, empregue o hífen nas sílabas, o hífen nas palavras abaixo, tá? E essa daqui você vai escolher 3 delas para formar frases. Na 8ª questão, leia o significado abaixo e marque em qual das alternativas a palavra correspondente está grafada corretamente. Então, a palavra é copo d'água. Copo d'água, qual é o item correto? A, B, C ou D? Então, meus amores, essa é a nossa atividade de hoje. Você que está assistindo essa videoaula, assim que você conseguir responder essas atividades, envie a imagem para mim lá no WhatsApp, tá? Para que eu possa corrigir, e envia também a sua agenda, ok? Então, meus amores, vamos lá, mãos à obra, e bom final de semana para vocês.